Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que Jesus continue nos abençoando, nos iluminando, nos inspirando, não é? Nesse caminho que nos leva até Ele, até Deus, até o amor, a paz, a esperança, a fraternidade, a nossa evolução e a tão sonhada felicidade, não é? Que através dos aprendizados que a gente tem aqui, do amor de Deus e de Jesus, a gente se inspire cada dia mais, não é? Para buscar esse caminho abençoado que nos livrará das aflições, das dores, das preocupações, não é? Das doenças, das incompreensões, das revoltas, de tudo aquilo que mexe com o nosso ser, porque nós ainda estamos num momento, não é? De aprendizado, de crescimento. Para Jesus nós somos os irmãozinhos mais novos, mas graças a Deus nós estamos tomando a decisão mais certa, não é? Um povo corajoso que saiu no frio para vir aqui hoje, não é? Então, que Deus continue nos abençoando, né? A gente agradece a oportunidade e fala para todos aqui, encarnados e desencarnados, e para os irmãos que acompanham a gente na internet, né? E que a palavra de Deus e de Jesus, né, é que realmente fique à frente do nosso bate-papo de hoje, não é? Afinal de contas, é isso que importa para a gente, como caminho e como bússola e como orientação naqueles momentos de dificuldade que a gente tem e às vezes não sabe que caminho tomar, né? A melhor coisa que a gente tem a fazer é se voltar para o Evangelho, para as palavras de Jesus, para uma prece e pedir a orientação, não é? O tema da noite de hoje é Lar, a escola do coração. Então, para a gente falar sobre lar, vamos conceituar um pouquinho o que é lar, não é? O que é o lar? É uma construção, não é? De tijolos ou de madeira, com assoalho, com teto, não é isso? Não, isso é a casa, né? O lar é tudo o que acontece lá dentro e as experiências que a gente passa e os aprendizados que a gente tem, né? E o que é a escola? A escola, no mundo que a gente vive, é um lugar que a gente frequenta para se especializar, para aprender, para ler, para escrever, para aprender uma profissão, para desenvolver a nossa inteligência, o nosso intelecto, não é? Só que a gente sabe que o espírito, para voar, ele tem duas asinhas. E para a gente voar bem e voar alto, tem que desenvolver as duas asinhas do espírito, não é? Que são o intelecto e a moral. Não adianta a gente desenvolver só o intelecto. Não adianta a gente ser um doutor da ciência, né? Se a gente não tiver bem desenvolvido a moral e o amor. Quantos irmãos nossos são cientistas e hoje estão trabalhando no desenvolvimento de drones para a guerra, de bombas nucleares, não é? Você sabe como que é medida a produtividade de uma bomba? É quantas pessoas mata por metro quadrado. Olha que coisa interessante, não é? Existe ciência, existe inteligência, existe engenharia nisso daí, mas não existe amor. Imagina se um irmão desse é um cientista tão estudado, tão renomado, tão inteligente, tão desenvolvido, se ele não poderia escolher trabalhar na empresa que ele quisesse. Então não adianta ele falar que ele trabalha lá por falta de escolha, porque não é, né? Simplesmente o lado moral dele não está desenvolvido. A gente se lembra daquele atentado às Torres Gêmeas, né? Há 20 anos, não sei, o 11 de setembro, né? E o avião tinha que ter um tamanho específico, os tanques do avião tinham que estar cheios,
e tinha que bater no lugar certo na torre, senão ela não caía. E eles acertaram as duas no lugar certo, com o avião certo e com o tanque cheio de combustível. Olha quanta ciência, olha quanto cálculo, olha quanta preparação, olha quanta engenharia. Para quê? Para ter milhares de mortos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a evolução só intelectual. É isso que muitas vezes nos leva à queda. E aonde é a escola do coração? O que seria a escola do coração? O coração, na maior parte do mundo, é o órgão que representa o amor. Então, a escola do coração é a escola do amor. E nesse caso, a gente está falando do nosso lar, como escola do coração. Será que a gente já parou para pensar nesse sentido, que o nosso lar é a escola do coração? É ali que a gente vai aprender os nossos valores. É ali que a gente vai ter os maiores sucessos e os maiores fracassos, as maiores alegrias e as maiores tristezas, as maiores conquistas e os maiores desafios. É tudo dentro do lar. E chega um dia em nossa vida que eu, você ou qualquer outro já pode ter dito: eu nasci na família errada. Não é possível, eu vim na família errada. Às vezes a gente pensa isso. Mas como a gente já disse numa palestra bem distante aí, e o irmão Carlos ouviu, eu sei que ele ouviu, lá no céu tem um lugar chamado Ministério da Reencarnação. Esse Ministério da Reencarnação são irmãos que trabalham para calcular milimetricamente aonde a gente vai nascer, quando a gente vai nascer, com quem que a gente vai nascer. Eles têm que ficar calculando, peraí, tem que esperar esse desencarnar para poder formar aquela família e tal, não é? Tem que estar todo mundo lá na hora certa para cada um, né? Se eu vou ser pai, o meu filho tem que vir um pouquinho depois. Imagina quanto cálculo que envolve isso daí, não é? E esse ministério é muito organizado, e para que eles possam fazer isso, o Evangelho já nos diz, não pode um cego guiar outro cego. Então eles são mais evoluídos com a gente do que a gente. E o ministro desse ministério mais evoluído ainda. E esse ministro, ele se reporta para alguém, não é? Tem que ter uma diretoria e uma presidência. Ou seja, tem Jesus e tem Deus também olhando por isso aí, porque a gente sabe que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Agora, com toda essa informação que a gente teve agora, será que na nossa encarnação existe erro? Será que a espiritualidade erra? O que acontece muitas vezes, e aí quando a gente chega aqui, a gente fala, meu Deus do céu, será que realmente eu pedi tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Mas quando a gente está desencarnado, a gente se sente super homem, super mulher. Fala assim lá na espiritualidade, não, eu quero observar e testar e experienciar e provar todos os meus erros nessa encarnação. Aí ele fala, calma meu filho, calma, vai com calma. Eles sabem das dificuldades que a gente vai encontrar aqui. Quando a gente entra na matéria, tudo muda de figura. Realmente não é fácil. E é eles que ajudam a gente a controlar. Ou seja, daí a gente pode concluir que a gente hoje, por mais difícil que algo esteja acontecendo na nossa vida, realmente vale aquela máxima de que Deus não dá, né, o frio maior que o cobertor. Às vezes, a nossa fé falseia, a gente acha que não vai aguentar, mas exatamente tudo aquilo, não é? Outra coisa, na vida da gente e no lar da gente, vem aqueles que mais nos amam, mas vem também aqueles com os quais a gente acabou contraindo dívidas. Então, vem grandes alegrias e vem grandes desafios.
E será que a gente aprende mais com as alegrias ou com os desafios? A gente aprende mais falando ou ouvindo? A gente aprende mais acertando ou errando? Quando a gente acerta é porque já sabia. Quando a gente erra é que a gente aprende algo novo. Então, quando o irmão faz só o que a gente quer, a gente não está aprendendo. Agora, quando o irmão solicita a gente, né, a nossa humildade, a nossa fraternidade e a nossa paciência, ele está obrigando a gente a exercitar essas qualidades. Não é? Então, o lar é o primeiro espaço onde aprendemos lições essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual. O lar é uma célula da sociedade, não é? E dentro do lar, ele permite normalmente a gente ser quem a gente é de verdade, não é? As pessoas que só nos conhecem aqui, às vezes ela pergunta assim: mas você é assim a todo tempo? A todo momento? Né? Por quê? Porque a gente sabe que dentro de casa a gente se despe, né, daquele verniz social que a gente usa na rua. Será que se a gente se comportasse na rua como a gente se comporta em casa, a gente permaneceria mais de uma semana empregado? Será? Será que a gente não ia apanhar na fila do ônibus ou na fila do banco? Na realidade, quando a gente sai na rua e na sociedade, a gente passa um verniz que a gente chama de verniz social, para ser socialmente aceito, não é? Quando a gente chega em casa, a gente tira essa máscara e esse verniz. Agora, a pergunta que fica, né, porque isso pode ser bom e pode ser ruim. A pergunta que fica é: quando a gente chega em casa e tira essa máscara, o que ficou aqui é mais bonito ou é mais feio que a máscara? Né? E por que que a gente se comporta assim? Existem pessoas que falam assim: nossa, eu vi teu filho, que bênção, que educação, que doçura. Aí você fala: mal sabe ele, né? Ou falam da gente também. Tem gente que, infelizmente, né, na rua é uma bênção, é um doce de pessoa, e dentro de casa é um carrasco. Às vezes, os familiares preferiam que quando ele chegasse em casa, ele não tirasse a máscara, né? Mantém pelo menos aquilo. A família é onde a gente tem intimidade, onde tira essa máscara. Só que não dá direito da gente fazer e falar o que quer. No fim das contas, nós estamos debaixo do mesmo teto, no mesmo lar, e muitas vezes na mesma família, mas somos espíritos, não é? Individuais. Cada um de nós somos individuais. Eu estou pai de alguém, eu estou filho de alguém. No fim, nós somos todos filhos de Deus. Ninguém é pai e mãe de ninguém. Pai é Deus, né? Deus é pai, Deus é mãe, né? Nós estamos pai de alguém, mãe de alguém, filho de alguém. Então, nada nos dá o direito: ah, não, em casa é tranquilo, eu posso falar o que eu quero, daí 5 minutos a gente está tudo bem. Será que é assim? Né? Por exemplo, vamos pegar uma folha de papel e amassar. Depois você pega ela, desdobra, passa a mão, passa o ferro e olha a folha. Ela está lisinha do jeito que veio da fábrica? Não está. As marcas ficam ali. Então essas coisas não justificam. E por que na rua a gente consegue às vezes controlar esse nosso ânimo, né? Até mais animal do que espiritual, em casa às vezes a gente não consegue. Porque em casa, né, às vezes é mais difícil. Por que a gente consegue ser doce e educado com alguém na rua e às vezes em casa a gente acha que não precisa? Aquelas palavrinhas mágicas que a gente usa na rua, por que em casa não pode ser usado?
bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Como foi seu dia? Por favor, com licença, obrigado. Quem não gosta de ser bem tratado? O que a gente vai colher se a gente distribuir doçura? Ah, mas tem um irmão muito difícil. Então, ele ser difícil e ele dar problema é problema dele, não é? Cada um dá o que tem. Aquilo que a gente faz é problema nosso. Como a gente reage é problema nosso. Não é? Jesus pediu para pagar o mal com o bem. E quando fosse agredido numa face, oferecer a outra face. Eu creio que deve ter algum limite, porque isso não pode machucar a gente, desestruturar a gente e deixar a gente doente. Mas enquanto a gente puder estar convivendo e ser uma pessoa diferente, porque não existe nenhuma forma de mudar ninguém. A gente só muda a gente mesmo. Mas uma maneira de influenciar a vida de outras pessoas é através do nosso exemplo, do nosso jeito de se comportar e do nosso jeito de agir. É difícil o irmão ver que toda hora te trata mal e toda hora você trata bem e ele não mudar. Talvez já seja até um caso patológico, né? Ele deve ter alguma distorção, porque, no geral, o bem sempre vai vencer o mal. E vai chegar uma hora que esse nosso irmão vai pôr a mão na consciência e talvez ele não mude com ninguém, mas com você ele começa a ser diferente, né? Porque é o que ele está recebendo e normalmente, inclusive é uma lei, né? Uma lei universal, a gente recebe o que a gente dá, normalmente. Às vezes não naquele momento, naquele instante, né? Mas é preciso mesmo de perseverança para perseverar no bem. Se esse irmão nosso em algum momento fizer a gente cair no nosso propósito de evoluir, quem perdeu foi a gente, né? Então, as coisas dentro de casa, elas funcionam em escala laboratorial. O que é um laboratório? A gente desenvolve num tubo de ensaio, com alguns componentes químicos, algumas reações para testar a produção de alguns produtos. Então, lá dentro do tubo de ensaio, você coloca todos os componentes químicos que precisa para realizar aquela experiência. Mas você só leva essa experiência para uma escala produtiva, para uma alta escala produtiva, quando deu certo no tubo de ensaio. Porque se aquilo explodir com 10 gramas do produto é uma coisa, se aquilo explodir com 10 toneladas daquilo é bem maior. Então a ideia da célula da família, a ideia do tubo de ensaio é o quê? A gente está tentando, Deus, a vida, está tentando fazer com que a gente consiga acertar dentro do tubo de ensaio, dentro do lar, não é? Dentro da menor célula. Como a gente disse, ali está mesmo os nossos maiores desafios. E são pessoas com as quais a gente tem comprometimento. Aquele irmão nosso com o qual a gente tem problema, não adianta, irmãos. Nós não vamos nascer no Brasil e ele na China. A gente vai nascer lado a lado. Se tiver pouco problema, nasce vizinho, não é? Se tiver relativo problema, mora no mesmo quintal. Se tiver mais problema, aí é na mesma família. Bastante problema, aí é marido e mulher. Ou irmão, que é para vir coladinho. E se mesmo assim eles não se suportar, aí na outra vida nasce gêmeos grudados, que é para não se desgrudar. Por quê? Porque eu não preciso me acertar com aquele que eu não tenho problema. Eu preciso me acertar com aquele que eu tenho problema. E muito provavelmente aquele problema que aquele irmão desperta na gente é justamente o que a gente está precisando aprender. Ninguém faz prova de uma matéria que já passou. Você faz prova daquela que você repetiu, daquela que você não aprendeu, daquela que você não frequentou. Então são oportunidades.
a abençoada, a extraordinária da gente crescer. E a gente encontra isso tudo na família, tudo na célula, tudo no tubo de ensaio. Agora, a gente quer amar a humanidade sem ter feito isso dentro de casa. Não dá. Começa no laboratório, começa em casa. Não adianta. A gente não vai amar, porque fora de casa, em casa tem de tudo um pouco lá da rua, né? Mas fora de casa tem gente melhor e pior. Então, se aquele pouco de desavença a gente já não está conseguindo superar, já não está conseguindo amar, não vai. É igual um jogo, né, de videogame, a gente já usou esse exemplo outras vezes, mas é verdade. Você não passa a primeira fase do jogo, não vai para a segunda. Se a gente não se destacar no mundo, não é, de expiação e prova, a gente não vai para o de regeneração. Se a gente não se destacar na família, a gente nunca vai ter uma missão fora da família, uma missão maior que a família. Por que Jesus, Chico Xavier, Divaldo, Gandhi, Madre Teresa não formaram a própria família? Porque esse estágio eles já tinham passado. Os filhos do Divaldo são aquelas milhares de crianças que ele cuida lá na Bahia. A família deles já é a humanidade, eles já passaram por isso aí. Então a gente não vai para essa fase sem resolver primeiro dentro da família, né? Agora, por que é difícil ser mais doce, ser mais gentil com alguém da família do que alguém na rua, né? Em casa está quem aguenta nossas dores de cabeça, nossas dores de barriga, o nosso mau humor, o bom humor também, mas aguenta o mau humor. Por que com essas pessoas a gente não consegue ser mais doce, né? E agora, vamos levar para um lado ainda mais reflexivo ainda. Deus o livre e guarde. Creio que ninguém aqui nunca passou e a gente espera que não passe. Mas se um dia a gente ficar tetraplégico de cama, quem vai dar banho na gente? Quem vai limpar o xixi e a sujeira da gente lá na cama? Se for de fora, gente, só se for pago. Eu nunca vi, deve ter, mas eu nunca vi um amigo vir dar banho ou trocar a cama de alguém que está fazendo as necessidades na cama. Quem vai acudir a gente é uma mãe, é um pai, é um irmão, é uma esposa, é um esposo. E já pensou ele limpando a nossa fralda e a gente lembrando quantas barbaridades a gente já tinha falado para essa pessoa? Deve dar um remorso e tanto, né? Então não custa. É para a nossa evolução, é para a evolução deles ser cada dia mais uma pessoa melhor no lar. Se Jesus pediu para amar o nosso próximo, a gente tem que começar pelo próximo mais próximo. O próximo mais próximo somos nós. Por isso que ele falou: amai o próximo como a ti mesmo, porque o próximo mais próximo somos nós. E depois, aquele que está lá dentro de casa com a gente. Ai, mas ele é difícil, tá bom, e a gente não é, aquele é difícil, nós somos espírito perfeito, como a gente disse, a gente caiu aqui na terra de paraquedas, a gente está aqui de paraquedas, né? Erraram, eu sou um espírito de luz, eu vim aqui, irmãos, por que erraram? Não, ninguém errou, na espiritualidade não tem esse tipo de erro. Tem uns mais bonitinhos, mais feinhos, mais cheirosinhos, outros nem tanto. Mas todos nós estamos no mesmo degrau. E na essência, somos todos muito brilhantes, divinos e perfeitos. Só que para chegar na essência, dá trabalho. Para chegar na essência, tem que tirar as cascas. Que nem as cascas da cebola. Até chegar na pérola, na joia que nós somos, naquilo que a gente tem de melhor.
naquilo que faz com que, mesmo uma pessoa errando muito, a gente não desacredite dela, porque a gente enxerga a essência dela. E é por isso que Deus e Jesus amam a gente do jeito que a gente é, porque eles enxergam a nossa essência. Ah, mas irmão é difícil, irmão me causa dor. A gente não vai passar pano para ninguém aqui. Mas esse irmão, quando chega ao ponto de causar dor para a gente, quanta dor será que ele já está sentindo por dentro? Dificilmente alguém agride o outro por prazer. Normalmente é por ignorância. E normalmente porque ele está sentindo mais dor do que a gente. Se a gente está mais em paz e mais lúcido que ele, é nossa obrigação acolher. O que esse irmão está passando dentro dele? De repente tem uma dor muito grande dentro dele. E essa é uma oportunidade incrível da gente fazer diferença na vida dele. E na nossa, porque está desenvolvendo, como a gente já disse, paciência, humildade dentro da gente, amor, paz. Quando a gente vê alguém que precisa de ajuda e a gente não ajuda, normalmente a gente não fica em paz, né? Então a gente precisa exercitar, não é? Quantas brigas, quantas discussões a gente poderia, não é, evitar se a gente se esforçasse por tratar em casa as pessoas que estão ao nosso lado com mais amor, com mais doçura, até com mais educação, né? A gente sabe que nem tudo são flores, não é? Mas o lar é uma instituição sagrada, não é? É uma escola bendita. E realmente, como a gente já falou, a gente está lado a lado com as maiores conquistas, as maiores decepções, as maiores alegrias e tristezas, né? Mas não deixa de ser uma oportunidade riquíssima para o nosso aprimoramento moral, que, como a gente disse aqui no início, é tão importante quanto o intelectual ou mais, né? Porque às vezes a pessoa até intelectualmente ela é um pouquinho atrasada, mas com amor ela consegue fazer tanto quanto o outro ou mais, né? Que é trabalhando que se aprende o serviço, não é, Chicó? É a frase do Chicó essa aí, né? E Jesus, e através da gente se descascar dessas cascas que esconde a luz que existe dentro de nós, a gente vai brilhar cada dia mais e poder, desde já, ser aquilo que Jesus pediu para a gente, ser a luz do mundo e o sal da terra. O sal, ele conserva as coisas e dá gosto. Assim tem que ser o cristão. Aonde a gente entrar tem que levar a luz. A gente tem que ser aquele que agrega, não que separa. A gente não pode ser como diz o outro lá, o espalha-rodinha, né? Você chega na rodinha, as pessoas conversando, aí sai um para o canto, sai outro para o outro, vai todo mundo embora. Deixa você falando sozinho. Por quê? Porque é reclamão, porque murmura, porque fala mal, trata mal as pessoas. A gente tem que ser uma pessoa que quando a gente chega, as pessoas vêm junto, quer vir junto, quer conversar, sabe que você é divertido, que você é doce, que você agrega, que você ama, que traz paz, que traz esperança. Todos nós podemos fazer isso. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção, né? E a gente sabe, né, irmãos, que tudo aquilo que a gente faz um por o outro é o mesmo que ter feito para Deus, para Jesus e para nós mesmos. Porque, como a gente já disse, a gente é tudo filhos do mesmo Pai e membros da mesma família e somos todos irmãos, né? Uma grande fraternidade. E é para isso que a gente precisa se trabalhar, se preparar, não é? E pôr em prática. Como o Espiritismo nos esclarece, os maiores problemas surgem do orgulho, do egoísmo e da vaidade, né?
Mas como amar todo mundo como a mim mesmo? Não é? Eu, uma vez, cheguei à conclusão que quando a gente estivesse na rua e encontrasse alguém mais velho que a gente imaginasse que pudesse ser nosso pai, nossa mãe, né? Alguém da mesma idade, que a gente pudesse imaginar que fosse nosso irmão de verdade. Alguém mais novo que pudesse ser um sobrinho, um filho, um neto. Mas esses dias eu vi o cara fazendo uma barbaridade no trânsito. Aí sabe o que eu pensei? Uai, mas podia ter sido eu. Aí eu concluí algo melhor ainda. Quando a gente vê um outro na rua, você imagina que podia ser você. É meio louco isso, né? Porque aí a gente vai fazer aquilo que Deus, Jesus, o Evangelho pede para a gente. Fazer para o outro só aquilo que fizesse para a gente. Ah, o cara te fechou, mas podia ser você fechando ele. Por quê? Porque a gente faz besteira, sem querer às vezes. Sem querer, às vezes você não viu o cara passar. E quando você está dirigindo num lugar que você não conhece? Ou parece que você está bêbado, ou que não tem carta de motorista. Você está dirigindo onde você não conhece, você fica assim, não fica? Não fica perdidão? Você leva um monte de buzinada à toa. E às vezes você encontra alguém que está assim na sua frente e ele está a mesma coisa, ele só está perdido. Era muito melhor parar do lado dele e falar: irmão, você está precisando de alguma informação, alguma coisa, né? Se a gente conhece o caminho. Se é que ele vai dar a oportunidade de a gente fazer isso, né? Mas é isso. Agora, como que a gente pode manifestar esse amor fraterno dentro de casa? Compra uma BMW, 0 km, põe um laço vermelho e dá para o marido. Compra um colar de brilhantes de vários milhões de reais. Não vou falar quantos, senão a gente vai saber de que colar eu estou falando. Brincadeira. E dá para a esposa. Será que é isso? Não, gente. É nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Amor, quer um café agora? Quer que eu passe? Fiz o café agora. Quer o café? Aí vai lá, faz aquele bolo quentinho que a pessoa gosta. Eu não sei cozinhar nada, mas às vezes você faz o quê? Pede no iFood o que a pessoa gosta, né? Já tem iFood hoje. E não precisa ser coisa cara. Eu já falei isso outras vezes também. Você passou na rua, o cara está vendendo aquela paçoquinha que você sabe que seu filho, sua esposa ou seu marido adora. Leva. Para saber que você lembrou dele. São coisas pequenas que fala para a pessoa: eu me importo com você, eu sei das coisas que você gosta, eu lembrei de você e eu trouxe só para te agradar. Né? Isso faz muita diferença. São coisas pequenas que fala: eu me importo com você. E de novo, é impossível a gente fazer isso e não receber algo em troca. Eu levo paçoquinha para a Mônica direto para ver se ela faz uns bolos para mim. E dá certo. E dá certo. Ela fez ontem o bolo, mas anteontem eu tinha levado a paçoquinha para ela. Entendeu? Dá certo. É um negócio que dá super certo. Existe um senhor lá no Rio de Janeiro que foi chamado de profeta gentileza. Inclusive a música da Marisa Monte, feita para esse rapaz, é linda. Ele falava que gentileza gera gentileza. E é a pura verdade. Aí cabe outra reflexão. Se a gente está recebendo pouca gentileza, será que a gente está dando pouca gentileza? Dar gentileza não custa nada. E receber em troca vai acontecer. Ou na mesma hora. Por quê? Só da gente fazer alguém alegre, a gente fica alegre. É na mesma hora. É na mesma hora. Dá certo, gente. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria assim, faz que dá certo. Faz que dá certo. Dá certo. Só para encerrar, eu preciso falar 3 coisas e é rápido, tá? Primeiro, vamos fazer o evangelho no lar. Sempre. É muito importante, porque o clima do lar ajuda. A casa da gente tem que ser um lugar que no fim do dia a gente quer voltar para lá. E não correr de lá.
Nossa casa é um santuário, é um porto seguro. Ele tem que estar esperando a gente de braços abertos. A gente tem que encontrar paz pelo menos dentro de casa. E de quem é a responsabilidade de ter paz dentro de casa? Do vizinho? Não, né, irmãos? É nossa. Uma coisa que conta muito, além do evangelho no lar, é a organização. Uma casa bagunçada, desorganizada, suja, não traz boas energias. Outra coisa, chegar em casa gritando. Ninguém vai proibir ninguém de fazer nada. O Espiritismo não faz isso. Mas chegar em casa gritando, chutando porta, chutando cachorro e falando palavrão, não ajuda também. Então a gente precisa cuidar do clima de dentro de casa. E quando a gente chegar em casa, a gente vai sentir aquela coisa boa. Não é? Manter um ambiente físico limpo, organizado, acolhedor, não é? Propiciando conforto e bem-estar a todos. É um lugar que a gente vai para não ficar louco, porque na rua, não é? Com os compromissos da rua, do trânsito, da violência, tem hora que a gente precisa de um refúgio, não é? É isso, irmãos. E eu vou contar uma historinha só para fechar, para finalizar. No passado, sogras e genros, sogros e noras, sogras e noras não se davam bem. Acho que isso hoje mudou um pouco. Né? O que acontece? Casal novo, casou, a mãe dele não tinha quem ficar, foi morar com ele. Sogra morando com a nora. Não é que a nora não gostava da sogra. Ela detestava a sogra. E aí ela falou, não dá. Ela foi atrás de um curandeiro, ou matadeiro, né? Porque ela foi pedir veneno, né? Falou, olha, eu quero um veneno para matar minha sogra. Ele falou, olha, todo mundo aqui sabe o quanto você detesta ela. Se ela comer alguma coisa e amanhecer dura no outro dia, todo mundo vai saber que foi você. Então eu vou dar um negócio aqui para você pôr na comida dela, mas funciona ao longo de 30 dias, que é para ninguém... Ela vai ficar fraquinha, e a gente vai dar cabo da véia rapidinho. Só que, para despertar menos dúvida ainda, nesses 30 dias, começa a tratar ela bem. Trata com educação, com calma. O que ela pedir, você faz. Tá bom. E ela fez assim, todo dia colocava um pouquinho daquele pozinho na comida da sogra, achando que ia matar a sogra. Lá pelo 26º, 27º dia, a sogra também estava tratando ela muito melhor. E ela, a sogra, de forma já não era falso, já era natural. Ela se desesperou, ela falou, meu Deus do céu, minha sogra vai morrer, mas eu não quero mais que ela morra. Ela correu lá no curandeiro, falou, olha, eu não quero mais que ela morra, como que faz? Falou, não se preocupa, aquilo que eu dei para você era um fortificante, era só uma vitamina. Ela falou, sério? Ela falou, sério. O importante é que você tratasse ela bem. E tudo mudou. E isso é certeza absoluta. Se tiver alguém que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, como a gente disse, desde que a pessoa não tenha algo patológico, se a gente mudar com alguém, aquela pessoa vai mudar com a gente. Porque não tem ser humano que só tenha coisa ruim e não tem ser humano que só tenha coisa boa. E o lado que cresce da gente e do outro é aquele que a gente cultiva, é aquele que a gente alimenta, não é? E a gente precisa fazer isso para passar essa fase aí. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Valeu.